Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o meu amigo, colega de departamento de Ciência Política da Unicamp, o André Kaisel, que se juntou a nós lá no departamento em 2016, André. 17, né? 17, né? Chegou lá no nosso departamento em 2017, passou em concurso público, bastante disputado, né? O André tem deficiência visual, né? E a gente vai bater um papo aqui sobre o que é ser, né? Ter deficiência visual na cidade de Campinas e como viver na cidade, André. Bom, primeiro, Wagner, obrigado pela conversa e pela oportunidade de conversar com você sobre esse tema. Bom, acho que o primeiro desafio é, digamos, sair de casa. Né? Hoje, por exemplo, eu fui à padaria e fui atravessar aqui a Irmã Serafina. Uma avenida muito movimentada, né? E uma primeira coisa é que você tem que ficar prestando atenção no ruído dos carros. Não tem semáforo sonoro praticamente em Campinas. Né? Essa é uma coisa que hoje me ocorreu. Porque às vezes você não tem 100% de segurança de atravessar. Claro. E muitas vezes não tem um pedestre que possa te avisar. Né? Então você vai um pouco às vezes na sorte, né? E isso é perigoso. Então o semáforo sonoro é algo que faz falta. Mas às vezes há coisas ainda muito mais básicas do que um semáforo sonoro. Como por exemplo as calçadas. Tem calçadas, até que as do centro não são de todo ruim, ainda que há muitas ruas antigas com calçadas às vezes estreitas. Por exemplo, a Ferreira Penteado aqui para cima é uma delas. Mas elas não são necessariamente tão ruins, mas algumas são muito precárias, o calçamento é muito mal mantido. E aí, quando você vai para os bairros residenciais, a coisa tende a piorar. Né? Tende a piorar, mesmo nos bairros de classe média, as pessoas tendem a ver às vezes a calçada como uma extensão da casa, e põem floreira, põem uma série de obstáculos que dificultam o trajeto, graus rebaixados, não há nenhuma preocupação, inclusive do comércio, né, e dos serviços, há muito pouca preocupação nesse sentido, em atender, por exemplo, a legislação que existe no Brasil já faz um tempo, de acessibilidade arquitetônica. Né? Então, quer dizer, o tráfego no dia a dia já é um problema. Quando você vai para o transporte público, aparecem outros problemas, quer dizer, um número pequeno de ônibus adaptados. Eu já tive situações em que o motorista inclusive me perguntou: você não quer esperar o próximo, que o próximo é acessível? Eu não posso esperar o próximo. Teve alguma vez que eu falei: olha, eu tô com horário, não posso. Então pego o não acessível mesmo. Mas aí, por exemplo, em que lugar ficará o cão? Né? Tem um cão guia, em que lugar ele vai ficar? Né? Às vezes os espaços dos assentos nos não adaptados são mais apertados, sobretudo quando está cheio. Então essas todas são questões que criam muitas dificuldades, né? E é claro, você tem também as atitudes das pessoas, né? O que alguns chamam de barreiras atitudinais e outros preferem chamar de capacitismo mesmo, né? Para enfatizar a ideia do preconceito, da discriminação, como algo estrutural na sociedade. Discriminação contra pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Exatamente, porque o capacitismo é um termo novo, especialmente no Brasil, entrado recentemente na literatura. Porque o que acontece, né? A ideia de que as pessoas têm preconceito e discriminam é mais ou menos assimilada. Agora, a ideia de que isso é estrutural na sociedade, em relação a pessoas com deficiência, digamos, é a novidade que o termo capacitismo aporta. Certo. Porque a sociedade, digamos, é feita, é organizada no seu dia a dia e se reproduz pensando numa certa ideia de num corpo normal, né? Uma pessoa, entre aspas, normal, né? Que é a pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Quando, na verdade, se a gente for somar todas as deficiências, visual, auditiva, física, intelectual, etc., não é pequeno, quer dizer, é pequeno, mas não é desprezível o número de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Claro. E a gente acaba sofrendo vários tipos de discriminação, opressão no dia a dia. Então, desde detalhes às vezes que as pessoas nem pensam, o modo como nos abordam na rua, como às vezes até oferecem ajuda de maneira um pouco invasiva, agarrando o braço,
ou gritando no ouvido, porque acham As pessoas estão pouco preparadas, Exato. né, André? Até coisas mais sérias, como, por exemplo, motoristas de Uber ou táxi que recusam se levar um cão-guia, né? Entre os motoristas de ônibus isso é mais raro, mas já me aconteceu, né? Funcionários públicos ou da iniciativa privada que atendem mal, porque, enfim, julgam que você é incapaz. Tem essa ideia do estigma, né? Quer dizer, o sujeito tem uma deficiência, aquilo parece que abarca, diante dos outros, abarca toda a sua essência, né? Você é cego, você então também é surdo, é mudo, não pensa, etc. Isso, em geral, raramente alguém vocaliza essas ideias. Mas isso é pressuposto nos comportamentos das pessoas. Sim, isso não só em Campinas, né? Acho que, digamos, a legislação existente no Brasil é boa, via de regra, né? Mas a implementação na prática varia muito, né? Agora, André, o que você acha que o poder público poderia fazer para combater o capacitismo, né? Para dar direitos, né? Para as pessoas que têm algum tipo de deficiência? Então, acho que você agora falou uma palavra-chave, direitos, né? Quer dizer, acessibilidade não é um favor, isso é um outro problema. As pessoas às vezes encaram que estão te fazendo um favor quando te ajudam, né? E mesmo quando estão te prestando um serviço. Quando a acessibilidade e a inclusão são direitos, os direitos das pessoas com deficiência e que são direitos das pessoas com deficiência enquanto cidadãos. Então, acho que há várias frentes em que se pode atuar, para além digamos, da capacitação dos funcionários da própria prefeitura, no âmbito da saúde, da educação. Mas acho que em todo balcão, né, Exatamente, André? Quer dizer, todo lugar que você tem poder público. Exato, todo balcão, todo time de balcão, mas, digamos, justamente, INSS, todas essas, enfim, todos os espaços em que for possível algum tipo de atuação do poder público, mas também eu acho que o comércio, digamos, informar a população de modo geral, campanhas de esclarecimento, né? De educação cívica, da própria iniciativa privada, dos comerciantes, porque muitas vezes existe uma má vontade, eu vou ter que reformar a entrada da minha loja, vou gastar com isso. Quantos clientes eu já vi esse papo em São Paulo, quando a Câmara Municipal aprovou, faz poucos anos, uma lei obrigando o comércio a se adaptar, né? Veio esse discurso, mas quantos deficientes existem, vai pôr esse custo para o comerciante? Vai pôr, por quê? Porque ele nunca sabe o dia que vai aparecer uma pessoa com deficiência no seu estabelecimento. Né? E aí ele vai ter que levantar uma cadeira de rodas ou a pessoa não vai entrar, né? A pessoa vai ser constrangida a não entrar num lugar que qualquer pessoa deveria entrar. Poder entrar, exatamente. Então isso é uma coisa importante, quer dizer, a educação da população em geral, por meio de campanhas de esclarecimento, etc. Eu acho que isso é muito, muito importante. E tem, é claro, as obras de acessibilidade arquitetônica, tornar efetivamente as calçadas de Campinas lugares acessíveis, instalar os semáforos sonoros, adaptar os ônibus. A coisa importante é convencer as pessoas de que uma cidade acessível ela é melhor para todo mundo. Isso. Ela é melhor para a pessoa com deficiência, para o cadeirante, para o cego, para o surdo. Ela é melhor para o idoso. Tem muitas pessoas com condições cardíacas que, por exemplo, prefeririam usar um elevador a ter que subir uma escada. Até quando você vai levar um carrinho de bebê, né? Exato, as mães. Né? As mães e os pais. Quantas vezes as mães de crianças pequenas não sofrem tratamentos discriminatórios semelhantes às que as pessoas com deficiência passam? As pessoas muitas vezes não estão dispostas. Sim. Só que isso tem que se entender que a cidade ela é para ser usada por todos e todas. Né? Exatamente. Então acho que é isso. Uma cidade democrática é uma cidade acessível. André, você sabe que, né, eu sou candidato a vereador aqui em Campinas e a gente está muito gravando esse vídeo, pessoal, tanto para conhecer, né, essa realidade, desmistificar mitos, né? E para que eu possa também demonstrar nosso compromisso, né, com a causa com a luta anticapacitista, né, é sempre assim, com as pessoas que têm a deficiência, né, seja qual for ela,
sempre as pessoas que têm a deficiência, elas precisam ser as protagonistas dessa luta, né, André? Mas que o nosso mandato vai ser um ponto de apoio para essa luta, né? Acho que é muito importante isso. Há uma invisibilização, né, das pessoas que têm alguma deficiência. Então a gente quer muito batalhar para que a cidade seja uma cidade para todos, né?